Bom dia pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns pratos que a gente preparou a semana passada usando aquelas carnes que eu temperei e mostrei para vocês no vídeo anterior. E eu vou começar hoje com a preparação do chili. Eu já fiz outra receita de chili aqui no canal, mas eu usei os meus próprios temperos, só que dessa vez, para facilitar ainda mais, eu comprei os temperos já prontos, o feijão já cozido e o molho de tomate. Então eu usei praticamente só 4 ingredientes para fazer esse chili e foi super simples e super fácil, muito rápido de fazer. Eu só fiz refogar a carne moída, depois que ela estava já refogada, que tinha tirado toda essa parte rosa. Eu coloquei um pacotinho desse tempero que é próprio para chili e ele é mild, ou seja, não tem muita pimenta porque as crianças também iam comer. Eu coloquei um pacotinho desse para temperar a carne. Depois de mexer bem o tempero na carne, eu usei 2 latinhas de feijão chamado kidney beans, que é o mais tradicional aqui para o chili. E eu usei 2 latinhas que eu já tinha enxaguado, né? Tirei toda aquela água que vem na latinha para tirar todo o sal e todos os temperos que eles colocam. Nem sei se eles colocam algum tempero, mas eu lavei bem o feijão e coloquei junto com a minha carne, mexi. E depois eu coloquei o molho de tomate, que também foram 2 latinhas de molho de tomate. Depois disso eu deixei pegar fervura e depois que pegou fervura eu deixei ele cozinhar em fogo baixo por mais ou menos uns 30 minutos para tirar bem o gosto de tomate que vem, né, na latinha. Fica um gosto bem artificial de tomate, então incorporou bem o sabor do feijão e da carne dentro do molho de tomate, então ficou bem gostoso esse chili. Na verdade, para a quantidade de feijão e para a quantidade de molho de tomate que eu usei, eu poderia ter colocado 2 pacotinhos de tempero na carne para ficar com mais sabor. Só que, ao invés disso, eu coloquei só um pacotinho de tempero porque eu não queria que ficasse muito apimentado para as crianças não estranharem. E mesmo assim, ela não achou meio estranho, meio apimentado demais, porque ela não tem costume de comer comida apimentada. Eu finalizei com um pouquinho de queijo. Esse queijo é um Mexican Blend, é um queijo mesmo mexicano, que vem várias misturinhas de queijo mexicano. E aí eu finalizei o chili com ele e fica tão gostoso quando derrete, porque o feijão tá quentinho e o queijo tá friozinho, e aí vai derretendo o queijo dentro do feijão. Fica muito gostoso. Andrew mesmo é muito fã desse prato. As crianças não são tão fãs assim, né, porque é meio apimentado. E o das crianças eu servi por cima do arroz. Como sobremesa nesse dia, a gente comeu esse bolo de molho de maçã, que é o applesauce, é muito famoso aqui nos Estados Unidos. E ao invés de fazer cobertura, eu comprei esse chantilly, que é o whipped cream, delicioso. Eu comprei o original, tem de vários tipos, eu comprei o original lá no Kroger e coloquei por cima do bolo e ficou tão gostoso. O Andrew mesmo falou que da próxima vez que eu fizer não é pra mudar nada, é pra fazer igualzinho como eu fiz dessa vez. Se você tem acesso a molho de maçã, que é o applesauce aqui nos Estados Unidos, você precisa fazer esse bolo. Ele é super simples. É tipo aquele bolo que você mistura tudo e depois coloca no forno. Ó. E o chantilly dá pra fazer em casa com creme de leite fresco e açúcar. Vou experimentar. Muito macio, gente. É assim um bolo molhado, sabe? Porque o molho de maçã ele dá uma maciez na massa do bolo. Muito gostoso. E ele tem um gostinho de canela, porque vai canela, vai cravo em pó. E fica esse gostinho assim maravilhoso de maçã com canela. Muito bom. Aprovei. Simplesmente façam, viu? Essa carne de porco que eu vou fazer agora, ela foi a carne de porco que eu temperei no vídeo dos temperos das carnes e ela estava no congelador, então eu deixei desde de manhã ela fora da geladeira, deixei ela em cima da minha bancada e ela ficou aí o dia todo em cima da bancada descongelando para fazer de tarde. Eram umas 4 horas quando eu comecei a fazer. Então deu certo. O centro da carne, assim, o meinho ainda estava meio duro, mas deu para fazer tranquilo, sem problemas.
Eu assei a carne em temperatura alta, mais ou menos uns 230 Celsius, por mais ou menos 30 minutos. Então, os primeiros 30 minutos foram em temperatura alta e depois eu vou abaixar a temperatura para os 180 e vou assar mais 30 minutos. Enquanto a carne está assando, eu vou preparar o mac and cheese. Então, eu coloquei a água para cozinhar o macarrão. Muita gente faz com aquele macarrãozinho que parece um C, mas eu vou fazer o meu com essas conchinhas bem pequenas, que eu preferi fazer com essas conchinhas, não sei, acho que ela pega bastante caldo dentro delas, fica bem gostoso. Quando a água começou a ferver, eu coloquei um pouco de sal para temperar a água, porque eu sempre cozinho o meu macarrão com um pouco de sal na água para já dar o gostinho também. Nessa caixinha de conchinhas vem meio quilo de macarrão e eu não coloquei a caixa inteira, então um pouco menos de meio quilo eu coloquei para ferver para fazer esse prato. E você pode colocar a quantidade que você quiser, dependendo da quantidade de pessoas que tem para comer, né? O nosso deu para o jantar, ainda deu para o almoço do dia seguinte, então a quantidade é você quem vai dizer. Para fazer o molho do mac and cheese, eu usei 1/4 de xícara de manteiga. E esses tabletes já vem medido certinho, então meio tablete significa 1/4 de xícara, então eu já sei que tem a quantidade certa aí. E para 1/4 de xícara de manteiga, você usa a mesma quantidade de farinha. Então, depois que ela derreteu toda, eu coloquei mais 1/4 de xícara de farinha, juntei e comecei a mexer. E é necessário deixar a farinha cozinhar um pouquinho na manteiga por mais ou menos 2 minutos, mexendo por 2 minutos antes de acrescentar o leite, porque aí tira aquele gostinho de farinha e fica bem gostoso o seu molho. Esse aí é o tradicional molho branco, né? Então a base do mac and cheese é um molho branco, sendo a grande diferença a quantidade de queijo que você coloca nesse molho. Então, para essa quantidade de manteiga e farinha, eu usei 2,5 xícaras de leite. E fui mexendo até ele engrossar. Não precisa mexer tanto, né? Pode deixar ele lá até engrossar um pouquinho, mas sempre de olho para não pegar no fundo da panela e para não ferver demais. Então abaixa o fogo e vai sempre olhando o seu molho branco, até ele virar tipo um mingauzinho. E essa é mais ou menos a consistência que eu queria, né? Por isso eu coloquei 2,5 xícaras. Se você quiser um pouco mais grosso, você pode colocar só 2 xícaras de leite. Eu tirei a panela do fogo, deixei aí do ladinho e vou acrescentar agora o queijo parmesão, que eu ralei na hora. Eu comprei o parmesão e ralei na hora, que eu acho que fica mais gostoso e fica também melhor de derreter. E juntei também o queijo cheddar, que você pode colocar a quantidade que você quiser. Aí tem mais ou menos umas 4 xícaras de queijo cheddar. Coloquei bastante queijo para ficar bem assim, sabe, assim, mole, macio, sei lá, para ficar bem cremoso. E ficou realmente bem cremoso. Esse queijo cheddar, aqui nos Estados Unidos eu compro Sharp Cheddar e vende em todos os supermercados também. Eu comprei o bloquinho de queijo, né, e ralei na hora também. E o molho tá praticamente pronto, é só mexer para derreter o queijo e depois temperar com sal e pimenta a gosto, porque eu só coloco sal depois que eu vejo o sabor depois do queijo. O queijo já dá uma boa quantidade de sal no molho, então depois disso eu experimento para ver se precisa de mais. E sempre precisa de um pouquinho mais de sal, vai depender muito do seu paladar. Depois eu só fiz acrescentar o macarrão que já estava cozido e pronto, o mac and cheese está praticamente pronto. Eu não levei esse ao forno, eu deixei ele na panela, mas tem gente que gosta de levar ao forno com mais queijo por cima para fazer tipo assim um assado, né? Mas eu não levei o meu ao forno, eu só deixei mesmo na panela e ficou tão gostoso, tão cremoso, porque eu coloquei um pouco a mais de leite, né? 2,5 xícaras ao invés de 2. Então ficou assim esse creme gostoso, ficou muito saboroso. Eu gosto muito de mac and cheese. Isaac amou mac and cheese. Eleanor nem tanto, porque ela já me falou que ela só gosta de macarrão vermelho. Ela não gosta de macarrão branco, nem macarrão com queijo. Ela só gosta de macarrão vermelho. Então, ela só come macarrão quando tem molho vermelho. Para completar o jantar, eu fiz também um brócolis cozido no vapor. Isso sim, ela não ama, que é brócolis. Ela
É uma das únicas verduras que ela come ainda, brócolis e cenoura. Mas eu deixei ele passar do ponto porque as crianças precisam mastigar e eu tenho medo ainda de Isaac engasgar com um pedaço duro. Então eu deixei cozinhar bem. Depois que a carne assou, eu deixei ela descansar mais ou menos uns 10 minutos aí nessa assadeira. E depois eu cortei ela em fatias. Não cortei toda, só a metade dela em fatias. E banhei com esse molho que ficou, né? Esse suco da carne. Gente, eu não sei se vocês se lembram, mas eu temperei esse porco só com aquele tempero, aquele sal temperado que uma senhora me deu lá da minha igreja. E um pouco de pimenta. O porco não precisa de mais nada, porque já é uma carne super saborosa, então só o sal temperado com a pimenta ficou um espetáculo. O cheiro tava tomando conta da casa toda, tava muito, muito gostoso. Vou começar essa receita fritando meu frango. Eu já coloquei essa água para ferver atrás para fazer o macarrão. Então, enquanto a água ferve, eu vou fritando o frango. Coloquei uma colherzinha de óleo e vou colocar um pouco de manteiga para fritar com um gostinho de manteiga. O macarrão que eu vou usar hoje é o macarrão penne. Ele é o mini penne, então ele é bem pequenininho assim. E ele é ótimo para criança. A água já estava fervendo na hora que o meu óleo estava esquentando, então eu vou aproveitar e já colocar o macarrão dentro da água antes de começar a fritar o frango. Esse frango que eu estou usando são as tiras de frango que eu temperei no vídeo passado e ele já foi pro congelador temperado. E gente, muita gente me perguntou, tinha dúvida se pode colocar o frango já temperado no congelador, e pode sim. Lá no supermercado vende frango já temperado, congelado. Então, com certeza não é uma coisa que eu tô inventando, pode colocar ele no congelador e facilita demais o dia a dia. Eu deixei ele descongelar o dia todo, a manhã toda, né, fora da geladeira, e ficou perfeito para fazer para janta. Agora eu vou começar a fazer o molho branco. Eu usei 1/4 de xícara de manteiga, vou usar 1/4 de xícara de farinha de trigo e vou fazer da mesma forma que eu fiz o mac and cheese, mas não vou usar a mesma quantidade de queijo, vou usar só o queijo parmesão nesse molho. Dessa vez eu acrescentei só 2 xícaras de leite e o molho ficou bem mais grossinho do que o do mac and cheese. Então foi intencional mesmo usar um pouquinho menos de leite para o molho ficar um pouco mais encorpado. Enquanto o molho ficava engrossando na panela, eu cortei o frango em pedacinhos menores, só mesmo para ficar mais fácil de pegar ele na colher quando estiver na assadeira. E agora que o molho já engrossou, eu vou temperar ele com o queijo parmesão ralado, vou ralar na hora, e com sal e com pimenta também. Lembrando que eu só acrescento sal depois que eu vejo o sabor do molho, logo depois do queijo, né? Eu primeiro coloco o queijo, eu mexo, experimento e vejo a quantidade de sal que vai precisar. Então eu tempero com sal e pimenta. Depois disso é só acrescentar o macarrão e montar na assadeira. Eu usei uma assadeira quadrada e para o macarrão não grudar no fundo eu usei esse óleo em spray, passei no fundo inteiro. Você pode usar manteiga se você não tiver essa opção. E depois foi só montar, eu coloquei uma camada de macarrão por baixo, coloquei uma camada de frango no meio. Por isso que eu cortei o frango em pedaços menores, para cada colherada de macarrão que você pegar, você ter pedaço de frango também junto.
Então foi macarrão, frango e macarrão por cima. E deu certinho nessa assadeira aí. Depois eu coloquei um pouco de queijo mussarela por cima para gratinar. E coloquei também um pouco de queijo parmesão que eu ralei na hora. E depois eu levei para assar na função broil, que é um calor direcionado só na parte de cima, só mesmo para deixar o queijo derretido e dourado. Acabei de tirar do forno e só ficou lá mesmo uns 5 minutinhos e eu não tirei o olho para não queimar. Mas ficou ótimo, dá até pra ver, ó, que tá borbulhando ainda. E aqui eu vou deixar ele descansar um pouco e depois eu vou servir. Para acompanhar o nosso macarrão, eu vou fazer esse Texas Toast, que é tipo um pão de alho. Ele já vem congelado assim. Esse aqui é da marca do Kroger. E é bom para quando você termina de comer, que fica aquele molhinho no prato. Então você pega com pão e come. As crianças amam isso aqui. É só com manteiga e alho. E a gente vai assar. E daqui a pouquinho tá pronto. Agora é a hora da verdade. Vamos experimentar. Deixa eu ver como ficou. O frango. Muito bom. Ele tá me filmando, ele tá com vontade já de comer. Ficou excelente, gente. Façam porque vai ficar gostoso. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo.